Bom dia a todos, bom domingo. Hoje, dia 21/11, mais um domingo aí de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua visualização. Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Isaías, o profeta da soberania de Deus. Livro de Isaías. Hoje a lição é a lição 8. Lição 8. Proteção e bênção de Deus a seu povo. Essa vai ser a leitura de hoje. Estaremos aí fazendo isso a partir desse momento, logo depois da oração. Deus, no nome de Jesus, que essa leitura seja a leitura que edifique, que lembre, que mostre o que tu és, como tu és, a forma do teu agir, como o Senhor deseja que todos nós, seres humanos, compreenda muito bem todas as coisas. No nome de Jesus, que a iluminação do teu Espírito Santo chegue a cada um e que cada um compreenda plenamente o teu desejo, a tua vontade, o que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Lição número 8, Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 25. Vai dizer: eu sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, versículo 25. Enquanto a paz e prosperidade brilhavam sobre Judá, Isaías chamou a atenção para a prepotência, anunciando o castigo que isso traria. Mesmo quando a escuridão começou a se formar, o povo ainda cria que não haveria trevas. Mas ela chegou. E agora, no exílio, com os pais e as mais profundas crenças destruídas, era a hora de se falar de novos tempos e de retorno. Esta é a revirada de Isaías a partir do capítulo 40. Nos capítulo 40 até o 48, vemos a proclamação da ação de Deus pela libertação do povo e a convocação para reafirmarem a confiança em Deus e voltar para Jerusalém, pois a Babilônia estava condenada. A situação a que se refere às mensagens de Isaías a partir do capítulo 40 foi definida no segundo versículo. Já se cumpriu o tempo da sua luta, o seu pecado foi perdoado. A elite e artesãos de Judá foram levados para a Babilônia em 597, embora um grupo exclusivo, inclusive o profeta Daniel, já tinha sido deportado por volta de 605, conforme anunciado por Jeremias. O exílio seria de 70 anos. Deus agora dava ordem para o retorno. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. 43, versículo 6. O abismo entre os capítulos 39 e 40 não foi apenas temporal, de mais de 150 anos,
também se refletiu no estado do espírito do povo, que se quebrantou, e no entendimento sobre Deus, a sua adoração. O templo, como a sua morada e da relação especial que Judá julgava ter com Jeová. Não era o caso de que as coisas precisavam ser consertadas. O passado deveria ser esquecido e o antigo desconsiderado. Os textos dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel lançam luz sobre a destruição de Jerusalém e o exílio de Babilônia. Ciro, na Babilônia. Ciro ganhou seu lugar na história ao formar o Império Persa a partir do ano 550, conquistando a Babilônia cerca de 10 anos depois e condenando a voltar dos exilados às suas terras e a restauração dos seus cultos. O Império Persa viria a inovar na forma de domínio, respeitando a cultura e a religião dos conquistados e restringindo-se de deportações e violência. Este seria um motivo para Deus chamar Ciro de meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Precisamos saber o que a Bíblia revela e o nosso esforço deve ser para entendê-la do modo mais correto, sob a orientação do Espírito Santo. Na segunda parte de Isaías, as suas mensagens atingiram um padrão elevado e de grande significado. São profecias para ser ler e meditar, versículo a versículo, algo que esses estudos devem motivar. Profecia. No entendimento que obtemos pela Bíblia, Deus se comunicava com os seus mensageiros por visões, palavras diretas, audição e sonhos. Não sabemos detalhes de como o profeta deveria transmitir a revelação aos destinatários, quando, quantas vezes, de que maneira, com quais dizeres. Importa entender que a revelação de Deus se completou com Jesus Cristo. O resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 4. E devemos ter muito discernimento com aqueles que hoje reedificaram ter recebido uma palavra direta de Deus. O que precisamos saber é o que a Bíblia revela, e o nosso esforço deve ser para entendê-la do modo mais correto, sob a orientação do Espírito Santo. Verdades. Deus é aquele que faz novas todas as coisas, sempre no seu propósito, mas de salvar a todos. Preparai o caminho do Senhor no deserto, capítulo 40 e também 41. A mensagem de esperança para os desterrados se iniciou com o anúncio de providência para a volta, preparar o caminho, chamar a atenção do povo para Deus, pois ele mesmo os guiará e cuidará deles. O trecho de Isaías 40, do versículo 12 até o 31, exaltou a grandeza e a ação de Deus. Ele não se esqueceu de Jacó e Israel e agiria para a renovação do vigor deles. Os versículos 1 até o 7 do capítulo 41 se referem a Deus e sua eternidade, mas fica a dúvida se na verdade, se no versículo 2, o justo do Oriente, chamado para dominar, já estava apresentando Ciro, nominado adiante. E se os versículos 6 e 7 seriam uma ironia a respeito dos fazedores de ídolos, ou um incentivo para a cooperação e apoio mútuo no esforço de ver e temer aquele que se declara eu. Virar a página aqui. Eu, Senhor, que sou o primeiro, sou o mesmo que com os últimos. Versículo 4. Afinal do capítulo, a partir do versículo 8, é um encorajamento para se confiar sem medo em Deus, em suas ações, e renunciar aos ídolos e à autoconfiança.
Aqui está o meu servo, a quem sustento. Capítulo 42, versículo 1 até o 16. Os versículos 1 até o 7 são referência ao Messias. O primeiro de 4 anúncios. Aqui está o meu servo, a quem sustento. 42, versículo 1 a 16. O versículo 1 até o 7 são referência ao Messias. O primeiro do 4 anúncios sobre o ministério de Jesus Cristo, chamado o meu escolhido. No batismo de Jesus, a voz do servo disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 22. E Mateus 12, do versículo 17 até o 21, cita esse texto. Os demais anúncios integram o próximo estudo, seguem uma exaltação à glória de Deus e sua manifestação. Ó Israel, meu servo! Subitamente, o meu servo se tornou cego e surdo. A expressão também designava a descendência de Jacó, castigada pela sua desobediência, agora chamada para confiar por completo em Deus e não esquecer a relação especial que tinha por ser escolha pessoal dele. Chamei-te pelo teu nome, tu és o meu Deus. Deus não os abandonou e trabalhava pelo livramento dos seus escolhidos. Prosseguindo, o trecho 45, do 18 ao 25, apresentou uma importante declaração a respeito do propósito de Deus, dita por ele mesmo. Ele não criou a Deus para ficar vazia, e não escolheu a descendência de Jacó em vão. Ele almeja a salvação de todos os confins da terra, para todo joelho se dobrar diante dele e toda língua o reconhecer. E com isso, ao fim, toda a descendência de Israel será justificada e exultada ao Senhor. Assim, devemos entender que o meu servo se refere aos agentes de Deus convocados para trabalhar no seu plano, embora alguns deles tenham se desviado da missão. Sai da Babilônia, capítulo 46 até o 48. Os relatos de Esdras, Neemias e Esther mostram que os judeus, ao fim, se deram bem na Babilônia. E muitos não tinham a motivação de pensar em voltar e recomeçar tudo que destruíra terra de origem. Podemos ler estes 3 capítulos como um esforço profético de conscientização para o retorno. O fim da Babilônia foi mais uma vez anunciado. No capítulo 46, há a chamada para a linhagem de Jacó não se esquecer de Deus, das suas relações e da sua eternidade, e sobretudo não se empolgar com os deuses da terra, e nem qualquer outro ídolo. No capítulo 47, há a condenação da prepotência e ostentação daquela que se sentia inabalavelmente segura de si, mas acabaria viúva e sem filhos. E de nada valeria o ocultismo e as previsões dos astrólogos que eram tão desenvolvidas e apreciadas por lá. O enfoque não nas crenças da Babilônia sugere que os exilados, ou parte deles, estavam se acultuando rápido e aceitando os costumes nativos. Talvez os jovens que não tinham conhecido a terra dos antepassados se sentissem mais babilônios que judeus. E por isso, no capítulo 48, a linhagem de Jacó eram de novo convocados a não esquecer a sua origem, nem as intenções de Deus, de muito anunciado e que não deviam ser desprezadas. Por fim, o apelo veemente saiam, fujam, vocês não pertencem à Babilônia, nem são babilônios, e aqui a Babilônia desapareceu de Isaías. Para tomar uma atitude, qual é o meu lugar? Algumas décadas atrás, era motivo de admiração quando alguém da nossa proximidade tinha viajado ou vivia em outro país. Hoje, as viagens internacionais são comuns e conhecemos pessoas que se mudaram ou planejaram se mudar para o exterior. As facilidades de transporte e as crises da nossa nação explicam isto, e pode ser que nos perguntemos se realmente estamos no lugar onde deveríamos estar. O imperativo do profeta, fujam daí,
não é uma restrição territorial, mas deve ser um alerta quanto ao lugar em que devemos evitar, pela influência nefasta que eles podem ter sobre nós, mesmo aqueles que hoje chamamos de nossos. Tá aí, lição número 8, proteção e bênção de Deus ao seu povo, sendo lida nessa manhã de domingo, dia 21/11, já aí chegando no mês de dezembro, né? E mês de dezembro já caracteriza ao final do ano. E graças a Deus chegamos até aqui e graças a Ele, a sua proteção, a sua bênção sobre todos nós. Que sejamos o povo, aqueles que são escolhidos dele, de forma prática, de forma objetiva, de uma forma que todos saibam que pertencemos a Deus. Deus proteja você e que a bênção dele esteja sobre você e toda a sua família. Deus abençoe você. No nome de Jesus, ó Deus, quero agradecer. Agradecer pela tua proteção e pela sua bênção. Muito obrigado pela sua presença na minha vida, na vida dos meus familiares. Ser com todos, aqueles que te buscam, aqueles que te querem, aqueles que estão buscando ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Obrigado, até o próximo vídeo.